Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu estou lendo um livro chamado Até a Última Flecha, e Deus tem ministrado muito meu coração com esse livro, e essa mensagem tem muito daquilo que Deus tem falado comigo através desse livro. Eu quero ler com você um texto, está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 13, a partir do 14. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Eu não sei quantos de vocês já foram dormir, deitar, e sabe quando você vai dar aquela dormidinha, mas você perde o sono, ou você não consegue dormir porque você está cheio de preocupação, e você não consegue dormir, você fica rolando na cama, assim? Já aconteceu isso com você? Ou você acordou de madrugada, assim, você foi, deitou, você estava cansado, mas você acordou de madrugada, e você não conseguia dormir mais, pensando no outro dia, nas preocupações, nos desafios, naquilo que te esperava, naquilo que você tinha pela frente. Às vezes a nossa vida ela está cheia de desafios, e nós estamos tão preocupados com o que vai vir, que a gente não descansa no nosso espírito. A gente até pensa: não, eu preciso descansar, mas você não consegue, porque as preocupações do que vem pela frente, com o dia, com o amanhã, elas estão batendo ali o tempo todo. Nesse texto, a gente vê a história desse rei indo até Eliseu. Ele vai buscar o profeta naquele momento. Ele sabe que Eliseu está nos seus últimos dias de vida, e Eliseu, ele era uma referência para todos esses reis. Ele era um homem de Deus, ele tinha porção dobrada sobre a sua vida. Ele foi alguém que abriu mão de tudo que ele tinha para seguir no seu chamado, na sua história, e a unção de Elias estava sobre Eliseu, e de uma forma incrível, Deus operava através da vida desse homem. E quando Jeoás vai até Eliseu, eu fico imaginando esse rei, que ele estava cheio de ansiedade no seu coração, pensando: o que aconteceria ali? Ele precisava de uma resposta, ele sabia dos desafios que viriam à sua frente, ele sabia que ele teria que enfrentar a Síria, ele sabia que esse exército estava vindo sobre eles, e era um período muito difícil para Israel. E ele vai, e talvez o que ele esperava era uma oração poderosa de Eliseu naquele momento. Talvez o que ele esperava era que Eliseu colocasse a mão na sua cabeça e falasse: assim diz o Senhor. Talvez o que ele esperava era uma palavra profética poderosa naquele momento. Mas o que acontece? Eliseu vem e fala assim: ei rei, pega um arco, pega as flechas, pega a sua aljava, manda ele abrir a janela, e lança uma flecha, e ele declara: essa é a flecha da vitória. Até aí está maravilhoso.
O rei vem, e na hora que ele está se preparando para lançar essa flecha, Eliseu vem, coloca a mão sobre a mão do rei, como que ajudando ele, ou ensinando ele a fazer isso, algo que não era necessário, porque os reis eram preparados para a batalha, eles eram acostumados com as guerras, mas nesse momento, ele lança a flecha, e Eliseu declara, essa é a flecha da vitória contra os arameus. Logo em seguida ele fala, agora golpeie o chão, lance as flechas sobre o chão. O rei pega, e ele lança 1, 2, 3 vezes, e ele para. Nessa hora, a Bíblia é clara, e ela fala assim, ó, que o profeta ficou irado, em outras versões diz indignado. Gente, Eliseu sabia daquilo que Deus queria fazer, ele tinha visto o que Deus queria operar, ele falou, lance as flechas. Gente, uma aljava de um guerreiro, ela carregava em média de 12 a 25 flechas, então naquele momento, o rei deveria ter no mínimo 12 flechas com ele naquele lugar, era o mínimo, mas ele lança apenas 3 vezes, apenas 3 vezes sobre o chão, como que tipo assim, desanimado, não acreditando, sabe quando você se sente até meio ridículo, pensa assim, será que eu vou fazer isso? Ele lançou, ele não acreditou naquilo que estava sendo declarado ali, e o que acontece? Então, o profeta fica irado, e ele fala assim, ó, você poderia ter lançado pelo menos 5, 6 vezes, e você teria acabado com o exército sírio, mas agora, você os vencerá apenas 3 vezes, e depois, eles virão sobre Israel novamente, e vencerão a guerra. Logo depois disso, Eliseu vem a morrer, e realmente Israel só acaba vencendo a Síria por 3 vezes. Eu quero trazer uma reflexão sobre a nossa história, a nossa jornada baseado nessa palavra. Como o nosso futuro muitas vezes ele pode ser afetado porque a gente não acredita até o fim das coisas. Porque algumas coisas abalam a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença. Às vezes nós pensamos assim, mas será que vai acontecer mesmo? Será que Deus tem algo para a minha vida? Esse rei, a história é que ele parou, ele desistiu. O título dessa mensagem hoje é, não pare, não desista. Esse rei, ele parou quando ele poderia ter continuado, ele poderia ter dado sequência, ele desistiu e a vitória foi perdida. Sabe qual é o maior problema às vezes? É que existem algumas lutas que nós perdemos antes de começá-las. Mas como assim, pastor? Existem lutas que você nem foi para elas, mas você já perdeu. Esse rei, ele perdeu a luta quando ele pegou a primeira flecha, porque ele não acreditou. Por isso ele lançou 3 vezes. Talvez se Eliseu tivesse falado assim, olha, as flechas que você vai lançar, vai te dar vitória sobre a Síria, mas não lance só 3, você vai ter que lançar todas. Talvez ele fizesse isso. Mas às vezes quando nós não estamos vendo, nós não acreditamos totalmente. E foi isso que aconteceu aqui. E é isso que muitas vezes está acontecendo na nossa vida. Quantas batalhas a gente perde por não acreditar, por achar que a gente não vai dar conta, por não olhar e falar assim, ei, tem frustrações acontecendo? Tem coisas difíceis na minha jornada? Tem. Foi um ano talvez difícil? Foi. Mas isso não vai me parar. Isso não vai me fazer desistir. Pelo contrário, eu vou avançar, eu vou acreditar. Às vezes nós confundimos desistência com fracasso. Esse rei, ele não fracassou, ele desistiu.
Porque o fracassar, gente, é quando você foi, você tentou, você foi mais uma vez e você não conseguiu. Mas o desistir é quando você nem tentou. Assim, nem vou tentar isso. Isso aqui, não vou dar conta. Eu não sei você, querido, mas algumas lutas, durante esse ano, quando eu olho para a minha vida, eu vejo muito disso. Não só nesse ano, mas no decorrer dos anos. Coisas que eu poderia ter conquistado, e eu não conquistei, porque eu desisti. Talvez eu orei pouco, jejuei pouco, não acreditei o bastante, não andei mais uma milha, não fui além. Talvez projetos que estão guardados dentro da gaveta e que eu não coloquei em prática. Talvez sonhos que são apenas sonhos e que não se tornaram realidade. Lutas que eu perdi antes de começá-las. Coisas que não aconteceram porque eu não acreditei. Eu não fui além. E quando eu olho para tudo isso, eu penso, puxa, eu poderia ter alcançado. Eu poderia ter conseguido. Poderia ter dado tão certo tudo isso. Mas não aconteceu por quê? Porque eu não acreditei o suficiente. Talvez quando você olhe para a tua vida, você encontre também isso, coisas que você não acreditou o suficiente, talvez até uma cura que você não acreditou bastante, um milagre, a restauração da tua vida, um pecado que você vem lutando e você não acredita que você vai vencer. Quantas coisas vem abalando a nossa vida nessa jornada, e que a gente fala assim, eu não vou conseguir, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu já tentei, não vai para frente, eu não consigo. Essa semana, a gente foi jantar na casa de um casal, conhecido de muitos da igreja, seu Nego e Dona Claudete, o casal abençoado demais, né? Eles são muito queridos, é fácil de amar eles, né? Sabe aquele tipo de pessoa que é fácil você amar, né? O seu Nego, toda vez que ele te vê, ele vem, ele te abraça, ele é muito carinhoso, querido demais. Mas, às vezes a gente aprende tanto com essas pessoas, gente. Você vai para jantar na casa de alguém, você sai de lá abençoado em dois sentidos, né? Uma pela comida, né? Que estava maravilhosa, né? Era um banquete que tinha naquele lugar, mas pelo coração, pelas histórias, por aquilo que aquela família representa. E ao ouvir eles, que estão aqui desde o primeiro culto da igreja, no primeiro culto da vida plena eles estavam, e sabe, gente, eles viram muitas pessoas parar no meio do caminho, eles viram muitas pessoas desistindo, eles passaram por muitas lutas na sua vida nesse período. O seu filho, por 3 vezes, quase morreu, sofreu acidentes, passou por lutas terríveis. Esse ano, no início do ano, o filho deles, o Júnior, sofre um acidente de moto, fica na UTI, entre a vida e a morte. E Deus vem, restaura mais uma vez, e a gente conversando com eles, e eles falando, gente, do quanto Deus, e do quanto eles são gratos a Deus por tudo que Deus tem feito, mas eles são um casal que eles não pararam por nada disso, isso não os parou, pelo contrário, eles falando daquilo que eles têm aconselhado pessoas, dos aconselhamentos, do quanto eles acreditam em pessoas, preocupados com um casal no final do ano, para ajudá-los, que estão passando por necessidades, um coração, gente, que te constrange, um coração assim, pastoral de uma forma incrível, amando pessoas, gente, parando por pessoas, ajudando o seu próximo. Talvez eles poderiam ter pensado na sua vida e falado assim, esse foi um ano difícil para mim, eu vou dar um tempo, eu vou parar, eu não vou continuar, olha, ei Deus, eu estou fazendo tanta coisa para você, olha o que está acontecendo na minha casa, olha as lutas que eu tenho passado, porque às vezes a gente culpa a Deus. Sabe aquela frase que a gente costuma dizer,
direto, assim, se Deus quiser, eu vou fazer, né? Esses tempos eu fui falar com um jovem, eu falei assim, e aí, vamos voltar para Jesus, vamos voltar para a igreja, vamos se envolver de novo. Ele falou assim, se Deus quiser eu volto. Eu falei, então fechou, porque Deus quer. Vai ser, é hoje, então é amanhã, quando que vai ser? Porque Deus quer. Só falta uma atitude nossa. É olhar para alguém como esse casal e dizer assim, uau, mesmo em meio a lutas, em meio às tribulações, eles não pararam, eles não desistiram, pelo contrário, continuam fazendo a obra de Deus, continuam amando o Senhor, continuam ajudando vidas. É olhar para isso, e quando eu olho para pessoas assim, eu penso assim, é isso que eu quero para a minha vida. Mesmo, eu sei, todos nós passaremos talvez por lutas, tribulações, coisas difíceis, mas isso não pode nos parar. Isso precisa nos fazer avançar mais ainda, acreditar mais uma vez, lançar mais uma vez a flecha, não desistir. Quantas coisas você está vivendo na sua vida? Talvez quantas coisas você chegou hoje aqui pensando? Será que quando nós chegarmos ao fim da nossa vida, nós vamos poder dizer assim, dei tudo de mim, ou teremos uma sensação vazia na nossa alma, pensando assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito, eu poderia ter me doado mais um pouco. Quando você olha para trás na sua vida, até aqui, o que você já fez, e o quanto você já se entregou nas mãos de Deus? Talvez Ele está esperando um sim nosso. Talvez Ele tem tantas vitórias para nos entregar, Ele tem tanta coisa para fazer através da nossa vida, mas Ele está esperando o nosso sim, Ele está esperando a nossa vida se entregar totalmente, a nossa família, a nossa casa. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas está difícil lá em casa. Isso não é para você parar, isso é para você buscar mais força em Deus ainda. Mas está difícil com os meus filhos, busque mais força no Senhor, confie mais uma vez, acredite de novo. Puxa, minha casa está num momento difícil. Às vezes quando está chegando o final do ano, e muitas pessoas começam a refletir sobre a vida, sobre, sabe aquelas reuniões de família, né? Vai encontrar aquela pessoa lá que vocês não estão muito bem, às vezes não conversaram nem durante o ano, se estranharam no grupo, né? Um falou uma coisa, o outro entendeu outra. Que grupo é isso, né? Às vezes um quis dizer algo, o outro entendeu o outro e já deu briga no grupo da família. Mas qual é a mensagem que você vai levar para esse tempo? Qual é a resposta que nós estamos carregando na nossa vida? Qual é o Jesus que está morando dentro de nós? Qual é o Cristo vivo que está aqui? Eu creio que muitos de nós aqui, ouvimos Deus dizer, pegue as suas flechas e atire. Pegue as flechas da família, pegue as flechas dos filhos, pegue a flecha da prosperidade, pegue as flechas da restauração, pegue as flechas que vão te dar vitória contra o pecado, pegue e atire mais uma, duas, três, não desista, não pare. Não são só 3 vezes que eu quero que você lance, eu quero que você atire todas, até a última flecha, até não restar mais nenhuma, até se gastar por completo. Talvez quantas vitórias esse ano poderiam ter acontecido na nossa vida, se nós tivéssemos atirado todas as flechas, todas, não tivéssemos guardado. Eu não sei se você tem isso, mas sabe aquela coisa de economia, às vezes, excessiva? Eu tenho algo, irmão, que às vezes eu compro uma roupa, ou eu ganho de alguém, e eu fico com dó de usar. Aí eu olho ela, e isso eu penso assim, está lá, né? No momento certo eu vou usar ela. E ela está lá guardadinha. Mas às vezes o tempo vai passando, você pensa, meu Deus, está ali, está guardada, está nova, será que agora que eu uso? Não, vou ter que guardar para uma ocasião especial.
Eu não sei se isso foi o tempo de escassez que a gente viveu, tão forte, que às vezes é quase tipo assim, eu vou deixar ali guardado para o momento certo, vai estar preparado para usar. O mais engraçado disso, é que eu penso assim, o Pedro que é meu filho é assim, ó, ele comprou agora, ele quer usar daqui 1 hora já. Já é totalmente o contrário, já quer sair da loja vestindo. E eu já falo assim, calma cara, dá uma economizada, né? Usa na ocasião certa. Mas sabe que às vezes a gente está fazendo isso na vida espiritual? A gente economiza na hora de orar. Deus só pode responder a oração que você fez. Deus só pode responder o jejum que você está fazendo. Deus só pode responder aquilo que a gente está clamando, está declarando, está se levantando, está se posicionando. Se não fizer, não vai acontecer. Deus só pode responder a oração feita. E Ele está esperando mais uma flecha. Talvez o que Deus está esperando é um posicionamento nosso para 2020. Para dizer, não vai ser igual. Não vai ser igual. Eu vou me posicionar diferente na minha vida. Eu vou lançar todas as flechas que Deus colocou na minha aljava. Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão terminar a sua vida com a aljava cheia de potencial, não acessado e de oportunidades não aproveitadas. E existem aqueles que vão terminar a sua vida com a aljava vazia, porque atiraram todas as flechas. Meu irmão, eu quero terminar minha carreira com a aljava vazia, declarando, eu lancei todas as flechas que eu poderia, eu não economizei, eu lancei tudo, eu fiz todas as orações que eu podia fazer, eu fiz todos os jejuns, eu me lancei na presença de Deus, eu acreditei, porque eu não quero chegar no final e pensar, puxa, eu poderia ter feito e eu não fiz. O que já aconteceu, não tem como mudar. As decisões que a gente tomou, as coisas do passado, já foi feito. Mas o que nós vamos fazer a partir de agora, isso tem como alterar. Isso tem. Aquilo que você vai fazer como voto diante do Senhor, aquilo que você vai acreditar mais uma vez, e você vai dizer assim, não, a partir de agora vai ser diferente. Deus te escolheu. Deus te escolheu para esse tempo, Deus nos escolheu para essa estação da nossa vida. Jeremias 1, versículo 5, fala que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha planos a nosso respeito, Ele já sabia o que Ele queria fazer através de nós. Você é filho de Deus, Deus te escolheu. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar, querido? Deus acredita em você, Deus colocou um potencial incrível na sua vida, você é morada do Espírito Santo, Ele habita em você, Ele habita em mim, e Ele quer na verdade fluir com todo esse potencial, para você poder viver todas as suas experiências. A pergunta para você é, eu sou aquele que atira apenas 3 vezes, apenas 3 flechas, ou eu sou daquele que vai esvaziar a minha aljava? Deus não vai nos dar nada além daquilo em que estivermos dispostos a lutar até o fim. No início desse ano, junto com todos os líderes, supervisores e os pastores, nós fizemos uma carta, e nessa carta a gente escreveu para nós mesmos, declarando o que iria acontecer nesse ano. E com a proposta de abrir agora, no final do ano, essa carta, e você estaria recebendo, sabe quando você recebe uma carta? Mas nesse caso, nós recebemos a carta que nós mesmos enviamos. Nós deixamos na igreja, e a igreja enviou. Quantos líderes estão aqui? Espero que você tenha recebido, né? Mas eu não sei qual foi a tua experiência, mas a minha, eu peguei aquela carta, e eu abri ela, e eu vi muita coisa que aconteceu, mas eu vi muita coisa que não aconteceu. E sabe o que aconteceu quando eu li isso? Veio uma frustração assim, eu falei, puxa, eu sei que eu fiz muito esse ano,
mas eu queria ter feito mais. Eu não fui naquilo que eu coloquei diante de Deus no início. Olha esses lugares, olha o que eu escrevi aqui, eu não acessei, não aconteceu. Mas naquele momento eu senti o Espírito Santo falando comigo. E agora? Você vai ficar parado na frustração, ou você vai mudar esse quadro? Queridos, essa carta está junto com o meu material da casa de oração, porque eu quero olhar para ela, e eu quero declarar, não aconteceu em 2019, mas vai acontecer em 2020, não só aquilo que eu escrevi, mas muito além, porque eu vou anotar mais coisas, eu vou escrever mais. Eu não posso, as frustrações, elas não vêm para nos parar, as lutas, as dificuldades, elas vêm, elas precisam ser, na verdade, um degrau para a gente ir além, porque às vezes nós podemos parar por isso, e pensar assim, puxa, olha só, realmente eu não sirvo para isso. Quem disse que você não serve? Eu não consigo. Quem disse? Você atirou todas as flechas? Será que nós atiramos todas as flechas, por isso nós não alcançamos? Ou será que talvez a gente desistiu no meio do caminho nesse ano, focou em outras coisas e por isso não aconteceu? Querido, foque naquilo que Deus tem para você. 2020 vai ser o ano mais incrível da sua vida. 2020 vai ser um ano do sobrenatural acontecendo, te alcançando e fazendo algo novo. Amém. Eu creio nisso. Nós precisamos atirar as flechas para entregar tudo no controle de Deus. Faça a tua parte, porque Deus já fez a dele. Ele já entregou a palavra para nós. Ele já nos prometeu tantas coisas. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Tem coisa que depende de nós. Existia a parte que era a parte do rei. Querido, o rei precisava lançar as flechas. Era só isso. Gente, talvez quando você olhe para uma situação dessa e pense, eu não acredito. Ele só precisava ter lançado talvez 6 vezes mais 3 flechas. E ele teria obtido a vitória total sobre a Síria. Mas ele não fez isso. E a gente pensa assim, mas é um cabeção, como que não faz? Mas sabe, às vezes quando a gente olha para a nossa vida, talvez tenha muitas pessoas que estão olhando e falam assim, meu Deus, que cabeção, desistiu, parou, largou mão do arado, parou no meio do caminho, desistiu. Deus não quer que você desista, Deus não quer que você pare, Ele quer que você avance e conquiste a terra que Ele já te deu por herança. Não desista da família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus sonhos, não desista dos projetos, não desista de se envolver com o reino de Deus, porque enquanto você está trabalhando para o Rei dos Reis, Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando na vida dos teus filhos, Ele está fazendo, você só precisa fazer a tua parte. Creia mais uma vez, acredite, ore, declare. Puxa, mas eu orei, eu jejuei e não aconteceu. Ore, jejue mais, talvez é mais uma flecha que você está lançando. Não importa quantas você tenha que lançar, não importa quantas nós vamos ter que lançar, nós precisamos acreditar, porque Deus é fiel em todo o tempo. Algumas vezes, nós desistimos pelo medo, o medo de errar, o medo de que não vai acontecer, talvez por uma frustração do passado, a gente olha e pensa assim, acho que eu não vou conseguir, então não vou nem tentar, eu não vou fazer de novo. Não tenha medo, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ele te chama a ser alguém diferente nessa terra, Ele te escolheu, existe uma urgência, fuja dos seus medos, apoie-se nele, confie no Senhor, coloque toda a tua confiança nele, porque Ele pode operar maravilhas através da nossa vida. Deus está esperando que nós possamos ser a resposta para esse mundo, a resposta para as pessoas, a resposta para aqueles que estão à nossa volta. Essa mensagem, gente, ela não é a respeito do que você pode fazer ou poderia fazer, mas é sobre o que nós precisamos fazer.
É o que nós podemos fazer agora. Teu ano não começa no dia 31, teu ano já começou, quando você posicionou o teu coração nele. Quando você disse, é esse o meu tempo e as coisas vão mudar, eu vou fazer diferente, eu vou acreditar mais uma vez, eu vou me posicionar para viver tudo o que Deus tem para mim. Não pare até terminado, não pare, não desista no meio do caminho. Deus está te falando hoje, eu tenho uma terra nova para você, eu tenho algo novo vivo para você. Há um mar se abrindo à sua frente, caminhe por ele, saia do barco, faça como Pedro, saia do barco e acredite, caminhe sobre as águas, veja ele segurando as tuas mãos no meio da tempestade. Muitos estão vivendo um tempo de tempestade, e esse vem um ano onde pensei, eu estou cansado, quanta coisa aconteceu difícil. Deus está te segurando na tua mão hoje, assim como Eliseu segurou na mão do rei, e naquele momento que ele abriu a janela, ele lançou a flecha da vitória. Nessa noite, querido, Deus está colocando a mão sobre a tua mão, e Ele está junto com você, puxando a flecha, para soltar, e é a flecha da vitória. Você sabe qual é a área que você precisa da vitória, você sabe qual é a área que você precisa vencer hoje, qual é a área que está pegando para você, qual é a área que você está lutando, talvez dia após dia, meses após meses, talvez foi um ano de luta para você, de muitos desafios, mas eu creio, Deus está te dando a flecha da vitória nas tuas mãos, nós precisamos lançá-la. Segundo livro de Samuel, e eu estou encerrando, capítulo 23, versículo 5, diz assim: a minha dinastia está de bem com Deus, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo, e me concederá tudo quanto eu desejo. Davi está declarando isso, como uma oração diante de Deus, a minha dinastia, a minha descendência, está de bem com Deus. Queridos, essa é uma declaração sobre você. Deus tem uma aliança eterna com a gente, Deus nos entregou o seu Filho, Deus nos deu acesso à vida eterna através de Jesus Cristo. Ele tem uma aliança com a sua igreja, Ele tem uma aliança com o seu povo, e Ele te dará vitória nessa terra, Ele te dará prosperidade nessa terra. Você vai experimentar o que ninguém experimentou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Nós só precisamos acessar tudo isso, nós só precisamos nos posicionar em Deus, e quem sabe, essa é a flecha que você vai lançar, essa é a declaração. Talvez essa seja a tua oração, declarando: Senhor, o Senhor é minha aliança, eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu te servirei, nada vai me parar, nada vai me fazer desistir, porque eu vou prosseguir, dia após dia, acreditando, e lançando as minhas flechas, diante do Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar em pé.